advogado, doutor Alexandre Rolf Moraes, que ele é especializado em defesa do consumidor. Até porque que nós convidamos, né, o doutor Alexandre para conversar conosco, porque eu faço parte, gente, da comissão extraordinária do idoso na Câmara Municipal. Eu, como vereador, faço parte dessa comissão e, nesse momento, inclusive, sou o presidente dessa comissão. E uma das coisas que às vezes me preocupam ou me tocam é quando se envolve o idoso. Sim. A gente sabe das limitações dos idosos, a gente sabe que nem sempre os idosos são respeitados como deveriam ser, mas surgiu aí essa possibilidade, né, de que as bulas do remédio sejam simplesmente retiradas dos remédios. Claro que com aquela letrinha pequenininha é difícil até o idoso ler, mas com óculos ele consegue. Sim. Agora, se você tirar a bula do remédio, então é isso que nós queremos conversar com o doutor Alexandre Rolf Moraes, especializado em defesa do consumidor, por que se tirar a receita, porque se tirar a bula do remédio. E qual a importância da bula no remédio? Isso é importante, é necessário. Para o idoso isso faz diferença. Então ninguém melhor do que o doutor Alexandre para falar sobre isso. Bom dia, doutor. Bom dia, Li Correia. É um prazer muito grande estar no seu programa. Mando um grande abraço também a toda a audiência, que agora tem condições de assistir por imagem também e ouvir o rádio, o nosso companheiro de toda uma vida. É verdade. Então, doutor, é uma honra muito grande. E por quê? Nós somos surpreendidos com esse projeto, Li Correia. Bom dia também a Úrsula. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Aproveito também para cumprimentar todas as mulheres ouvintes pela Semana da Mulher. Isso. Nós encontramos, Rodrigo, em novembro de 2021, um projeto de lei em Brasília propondo a extinção total e completa das bulas impressas. E isso nos causou muita estranheza. Imediatamente voamos para Brasília, e aí eu preciso falar de uma mulher que nos recebeu prontamente quando pedimos, a deputada Bia Kicis, da Comissão de Constituição e Justiça da época, que também não entendeu a existência desse projeto, vindo lá do estado do Maranhão, proposto por um médico, que durante a pandemia visitou restaurantes e entendeu que, como ele podia acessar com o smartphone o cardápio do restaurante, também os medicamentos poderiam ser acessados, as suas bulas, prescrições, por meio de smartphone, como se todo mundo tivesse um smartphone, né? Fora essa barreira tecnológica que você muito bem colocou que os idosos vivem, né? Eu tenho mãe de 92 anos que não sabe usar nem telefone fixo, quanto mais um smartphone para tomar um remédio. Portanto, a discussão se situa num ambiente tão surreal, tão fora da realidade, que nós começamos a bater de porta em porta nos gabinetes dos deputados federais para entender, principalmente, a razão pela qual esse projeto foi colocado em regime de urgência. Significa que ele, em 15 dias, estava praticamente votado no Congresso. E aí eu preciso dizer que nos apoiaram o deputado Coronel Tadeu, o deputado Celso Russomano, que é um dos responsáveis pelas contínuas melhorias da bula de medicamentos, já que ele é da Comissão de Defesa do Consumidor. Outros deputados também de outras matizes, o deputado Vicentinho, eu lembro, inclusive, que ele no corredor ouviu a nossa conversa e ele se aliou imediatamente à causa, o deputado Bongas, do Rio Grande do Sul, e, como eu disse, muitos outros parlamentares, eu não quero fazer injustiça aqui, mas todos se dirigiram ao plenário. Como regime de urgência, a manifestação do parlamentar em plenário. Infelizmente, sem o devido debate nas comissões. Comissão de Idoso, Comissão de Previdência Social, Comissão de Assistência. Foi tudo em plenário. Aí esse projeto ficou um pouco travado na Câmara até que fosse modificado. E ele foi. Agora, você que é um parlamentar municipal, para mim, pessoalmente, a política mais importante que existe é a do município, que é onde as pessoas vivem, e você faz trabalho muito bem representando milhares de pessoas. Veja só, nós conseguimos alterar a lei para que constasse que a bula digital tem que ter também a bula impressa, o mesmo conteúdo. Isso ficou escrito na lei. E aí, saiu mais um parágrafo dizendo o seguinte, que a autoridade sanitária, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela iria escolher, posteriormente, quais medicamentos teriam apenas uma modalidade de bula. Este, então, é o nosso problema. A Anvisa, hoje, ela se manifesta por uma diretoria colegiada, tem lá 5 diretores, e eles, um diretor já votou, por exemplo, que na rede pública se reduzam as bulas impressas para 10% apenas. Olha que problema que nós temos aí.
Bom, doutor Alexandre Rolf Moraes, é uma lei federal, obviamente, né? Agora, é uma discussão federal. Agora, no município, o que o senhor acha, eu, como membro dessa Comissão Extraordinária do Idoso, como presidente dessa comissão, no município, o senhor acredita que nós podemos fazer alguma coisa para a preservação da bula? Porque a bula ainda é importante, a bula ainda é necessário para as pessoas de idade, que nem todas têm smartphone, como disse o doutor, nem todas sabem mexer no Google, lá, né? o QR Code lá, é ou não é? Então você imagina. Então, agora, doutor, o que a gente pode fazer em termos de município, ou o senhor acredita que tudo tem que vir lá realmente de Brasília? Essa pergunta é muito importante, lhe agradeço muito o questionamento. Tem muito sim a ser feito. A sociedade precisa acompanhar o que está acontecendo. As discussões na Anvisa, elas são pouco transparentes. As pessoas não sabem o que acontece, é burocrático discutir. Eu entendo que idosos, inclusive, nós visitamos o Retiro dos Artistas no Rio, conversamos com essa gente que nos deu tanta alegria, para perguntar como era a habilidade deles com smartphones, para acessar uma bula digital. Ninguém tem essa habilidade. E mais de 39 milhões de pessoas estão fora da internet, segundo dados do IBGE. Portanto, comparar um cardápio de restaurantes com uma bula é impossível. Na comissão, a ideia que eu poderia sugerir ao querido amigo é levantar essa discussão sobre a rede referenciada, sobre a rede pública de saúde. Nós temos o SUS, o maior sistema do mundo de saúde, né, que atende as pessoas de forma universal, tá? e sem nenhum custo. Mas essas pessoas têm direito de receber a bula do medicamento nos seus postos. A pessoa sair com um saquinho na mão, com comprimido dentro, não é correto. A pessoa que está no hospital, eu posso te citar um triste exemplo lá da minha terra, do Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, uma pessoa hospitalizada recebeu mais de 20 comprimidos de uma determinada medicação. Eles estão em estado vegetativo, isso saiu na mídia. Poxa, será que se tivesse uma bula junto ao prontuário do paciente, para um familiar consultar? Quando a gente vai visitar paciente no hospital, a gente pergunta: o que você está tomando? O que você está dando para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô? Ah, ele está tomando tais medicamentos. Poxa, deixa eu ver a bula. É direito das pessoas. Portanto, sendo objetivo na sua pergunta, eu acho que nisso o Parlamento Municipal pode ajudar. Doutor Alexandre, para nós encerrarmos, existe algum país, como curiosidade, ou talvez exista, eu não sei, mas já que a bula foi abolida? Nenhum país, ali. Excelente pergunta também. Nenhum país do mundo aboliu a bula escrita. Nenhum. Nossa. Não, porque às vezes até a gente esquece, né? Às vezes tá lá no médico, ele fala: você vai ter que tomar isso a cada 6 horas, só a cada 8. Você chega em casa, como que é mesmo? É bom olhar a bula, né? Não lembro agora direito. Bom, claro. E aquela mãe, durante a noite, que tem pouca luz, às vezes não tem carga de celular, às vezes é uma senhora, ela abre a bula, ela vai ver. Pelo menos ela vai no lugar de quantos comprimidos tem que dar, de qual horário. E também uma coisa interessante de ser dita: a Carteira Nacional de Habilitação é digitalizada hoje. Aqui em São Paulo mesmo, ao sairmos pelas rodovias, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, a gente já sabe que não funciona, que não tem acesso à internet para consultar nem a CNH. Tanto que o próprio Detran orienta que nós façamos a impressão dessa carteira e guardemos dentro do veículo. Porque se for abordado por um policial rodoviário, você tem que mostrar a CNH, sua permissão de dirigir. E se contar só com o celular, só com o sinal, não vai conseguir. Provavelmente não vai conseguir. Tá certo. Bom, então vamos encerrando dizendo o seguinte: é fundamental importância que nós lutemos pela preservação da bula nos medicamentos. É isso, doutor? É fundamental, e se vocês me permitem, eu gostaria de dizer para as pessoas que quando pedirem a bula do medicamento e não receberem, façam a denúncia. Procurem o PROCON dos seus municípios. Aqui em São Paulo, basta ligar o 156 para o PROCON, acessar o site do PROCON, ou pessoalmente nas unidades da Sé, Santo Amaro e Itaquera. Também temos aqui, se você permite, um usuário no Instagram, né, que é o @exijabula. Temos o blog Bulas Impressas, wordpress.com, e no YouTube também o @exijabula. Esses são canais de denúncia para quem pedir a bula de medicamento e ouvir essa cantilena: não, você tem que ter um aparelho, você que vai buscar na internet. Somos consumidores, o consumidor tem direito à informação. O consumidor não pode ir atrás dessa informação, isso aqui não é um prato de cardápio, é um medicamento. Para encerrar, eu lhe digo aos ouvintes: a diferença entre medicamento e veneno é a quantidade. Tá certo. Sim. Tá aí. Doutor, muito obrigado ao doutor Alexandre Rolf Moraes e até uma próxima oportunidade para que a gente possa voltar a conversar sobre bula de remédio, que não pode ser, desculpa aí, abolida. Um grande abraço para o senhor, doutor.
Se Deus quiser, até a próxima. Um bom sábado a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Eli. Obrigada, doutor.